presbítero Elias Mendes e o presbítero Arthur Tura. Enquanto isso, eu queria dar uma palavra a você que nos visita de outra denominação. Eu queria ler com você um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versos 11 e 12, que diz assim: nele também foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esses são os versos 11 e 12 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. E esse texto serve para a gente falar para vocês, explicar para vocês um dos motivos a qual a igreja presbiteriana, a igreja de teologia reformada, ela batiza as nossas crianças e não somente as apresentam no templo. O apóstolo Paulo vai dizer: o batismo é o momento que vocês têm, o momento que vocês engajam, entram na aliança de Deus com a sua família. E ele fala: isso acontece da mesma forma que acontecia com a circuncisão para o povo judeu. Para vocês não tem a circuncisão, vocês são cristãos. O povo judeu circuncisava. O que era a circuncisão? Era um movimento medicinal, podemos dizer assim, onde o menino de 8 dias era incluso numa comunidade. Circuncisão significa: essa criança faz parte dessa comunidade de fé. Para nós, a igreja presbiteriana, independente do Brasil, o batismo ele tem essa característica. É um movimento santo na presença de testemunhas familiares e do Espírito Santo de Jesus, dizendo: hoje o Joaquim e a Mariana, eles fazem parte do corpo de Cristo, um dia alcançado na sua família. Amém. Na família de Tiago, Mariana e da Viviane. Você crê assim? Amém. Além disso, nós temos documentos históricos de Irineu do século II, Orígenes do século IV, que aprofundam o tema. Então a gente tem os embasamentos históricos e teológicos para isso. Eu estou explicando aqui para você sentir à vontade, tranquilo. Esse artefato cerimonial aqui nada mais é para dizer que é um protocolo de que nós estamos batizando fora do templo da igreja, que é a primeira IPI de Maringá. Tá bem? Não tem nada espiritual envolvido, então não se escandalize. É um protocolo de prática aqui para a gente, tá bom? Dito isso, que dia feliz! Que dia feliz! Para mim é um momento, como é um momento para muitas pessoas que estão aqui, Thiago e Viviane, familiares, muito emocionante. Emocionante porque a gente viveu isso com vocês, viveu esse viés, viveu essa chegada. De forma que eu vou te pedir um pouquinho de paciência, porque eventualmente eu vou travar aqui, porque eu estou bem emocionado. Mas o Senhor Jesus vai dizer: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele vai dizer também que é da boca daqueles que ainda mamam no peito é que o Senhor extrai o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Isso fala muito com a gente, família, pais, igreja, porque a gente tem um costume de querer fazer dos nossos filhos pequenos de nós mesmos, pessoas como nós, quando o desafio bíblico, o desafio de Jesus de Nazaré é fazer com que nós nos tornamos como eles. Nós nos tornamos adoradores como o Joaquim e como a Mariana. Vocês creem assim? A igreja crê assim? Amém. Então eu vou fazer algumas perguntas, tem que acertar, senão nós vamos embora. Tiago, Viviane, você se compromete a orar com Joaquim
com a Mariana, para que eles entendam desde cedo que a oração é uma parte importantíssima do relacionamento deles com Deus? Sim. Você se compromete a ler a Bíblia com eles, para que eles aprendam aquilo que vocês sabem, que é nela no Antigo e no Novo Testamento, que é testemunhado a vida de Jesus de Nazaré, o Salvador da vida deles? Você se compromete a criar a Mariana e o Joaquim na igreja, para que eles abençoem e sejam abençoados por essa comunidade de fé, comunidade a qual a primeira igreja de Maringá e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é um braço legítimo do reino? Você se compromete? Amém. E vocês se submetem às autoridades constituídas da igreja, ao ensino e à condução da fé da Mariana e do Joaquim? Amém. Então nós vamos batizar eles. Eu quero chamar aqui a diaconisa Cida para me auxiliar. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o seu dom da misericórdia e ensino. Receba um coração leve para conduzir o povo de Deus a tudo aquilo que tem a ver com a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Acertar o fotógrafo. Mariana, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba você o dom da cura e especial da alma, que através de você as pessoas amem mais as suas próprias vidas e a vida de Jesus Cristo, seu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Deus. As crianças, elas vão seguir hoje a professora Elô, mais alguém? E a tia Rosemary. Então podem seguir a tia Elô, hoje vai estar com salas cheias e já vai liberar mais um pouquinho de cadeira para que você possa também se acomodar. Mas glória a Deus porque a igreja está cheia. Glória a Deus. Não, Zé. Enquanto ela sobe, eu quero convidar você a abrir o texto bíblico do livro de Josué, capítulo 2. O livro de Josué, capítulo 2. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso número 12. O tio molhou minha cabeça e fiquei bravo. Diz o seguinte: então Josué, filho de Num,
enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, a hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, que talvez os alcance. Ela também os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os pesquisadores partiram atrás, os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram muito medo. E de todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvidos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, em Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois Deus, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jurem pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro. Agora eu quero que você volte no capítulo anterior, capítulo 1, verso 9, conhecidíssimo, está na bio no Instagram de muita gente, que diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Feche os seus olhos. Pai Santo, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que já está acontecendo no nosso meio hoje. Hoje é um dia que demonstra sua fidelidade conosco. Continue conosco, por onde nós formos. Faça de nós pessoas corajosas, animadas e sem desculpas, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu finalizo a série de mensagens que eu iniciei lá na nossa nova igreja, na CSPI. Naquela ocasião eu falei sobre a natureza da igreja, da natureza daquele que segue Jesus de Nazaré como discípulo dele. Na ocasião eu falei de a gente iniciar esse movimento de pacificação que tem a ver com a natureza da igreja por nossa casa, começar da nossa casa. E eu disse, isso é tão difícil que o Senhor Jesus vai dizer no verso 23 de Mateus 10: eu vou ser assunto aos céus, eu vou voltar. E deixa eu contar a novidade para vocês, essa tarefa ainda não vai ser concluída. Pacificar é difícil, mas começar em casa é ainda mais. Depois eu disse que esse movimento de pacificação ele tem que entrar no meu próprio coração, para que eu não me absorva com aquilo que o mundo oferece de maldade, o movimento contra essa pacificação, que é o Evangelho de Jesus, ao qual todos nós que estamos aqui hoje somos discípulos. Não absorva, não se transforme por causa dos maus. E por fim, naquele momento eu disse, para testemunhar desse Evangelho, falar não basta, eu preciso ser discípulo.
E é no dia mau que eu mostro qual eu sou de si. Depois, no domingo anterior, que foi a segunda parte dessa mensagem, eu trouxe a condução a respeito do ir. Primeiro, a natureza dessa igreja. Agora, essa igreja que deve ir. Ela não pode ficar parada no local. E naquela ocasião, no domingo passado, eu ilustrei esse movimento como um departamento de marketing de uma empresa qualquer. Qualquer empresa que possui um departamento de marketing interno, ele tem dois pilares. O primeiro deles é o que a gente chama de endomarketing, aquilo que comunica para os de dentro. Aquela comunicação para os colaboradores, para os funcionários. Que dia que é o aniversariante do mês, que dia que tem um bolinho dos aniversariantes do mês, quando que entrou um funcionário novo, quando que saiu um funcionário novo. Isso o departamento de marketing faz em qualquer empresa dentro. O problema é que tem um outro braço, um outro pilar desse departamento de marketing, que é falar de tudo que essa empresa faz para fora dela, com foco ao cliente. E eu perguntei, o que acontece quando só tem um dos pilares? Só o interno e não fala nada para fora? Essa empresa quebra. E os discípulos em Atos capítulo 2, de 42 a 47, estavam assim. Eles estavam bem, eles estavam com o marketing interno certinho, redondinho, eles amavam uns aos outros. Eles entenderam o que era o reino, eles faziam o difícil, irmão. Eles vendiam o que tinham para compartilhar com aqueles que precisavam. Esse é um movimento absolutamente difícil quando toca nas nossas finanças. E eles estavam fazendo esse movimento certinho. O problema é que eles faziam tudo isso limpo, desobedecendo a ordem de seu mestre, que era de ir e pregar o evangelho a toda criatura, a começar da Samaria, ali do lado, 10 km. Eu até brinquei com o pessoal do CrossFit, que paga para correr na rua. Cadê o pessoal? Levanta a mão aí. Olha lá, ó. 10 km, já estão ali na Samaria, e o pessoal não foi. É uma horinha, né? 10 km, uma horinha na pista boa, né? Não ia. Depois disso, a Judeia, depois a região dos Galileus e por fim chegava no Líbano, que era ali no máximo 100 quilômetros dali. Mas esse povo ele só se mexeu, ele só foi depois que gente começou a morrer, como foi o caso do menino cheio do Espírito de Jesus chamado Estevão. Isso vai estar lá no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 8 você vai ver o subtítulo assim, a dispersação dos discípulos. Precisou de confusão, precisou de perseguição, para que eles cumprissem a ordem que já tinha sido dada por Jesus, que era: vocês fiquem em Jerusalém, até vocês serem revestidos de poder, e depois vocês vão. E eles fizeram tudo bonitinho, só esqueceram de ir. Deus precisou provocar eles para eles ir. E hoje nós vamos continuar com essa questão de ir, e o quanto ela é importante, e o quanto ela nos provoca numa manhã como essa, numa manhã onde nós estamos encerrando uma programação de um lugar. E não é mais do que isso. Não é mais do que isso. A gente não está fechando. A gente não está se dispersando. A gente não está trancando as portas e indo embora. A gente está encerrando uma programação em um lugar para iniciar uma programação em outro lugar, com a mesma igreja, com o mesmo povo, com o mesmo Espírito, acompanhado das mesmas misericórdias e, quem sabe, for a vontade do Senhor, dos mesmos milagres daqueles que vocês viveram nesse lugar há mais de 2 décadas atrás, onde o Odilon e a Esther puderam experimentar, testemunhar a maioria deles. Esse momento pode ou não ser enxergado por você e por mim de uma maneira santa ou de uma maneira triste. E a mensagem de Deus para a nossa vida hoje é: ânimo, coragem. O que está acontecendo é santo. O que está acontecendo é da parte de Deus. Deus está nisso daqui.
Deus está nos conduzindo, Deus está nos tirando do lugar para um lugar melhor em absolutamente todos os níveis que você pode imaginar. E um lugar próximo da gente, um lugar onde Deus selecionou a dedo, um lugar onde nasceu um coração de presbíteros e depois toda a igreja foi percebendo quanto é bom. E o que aconteceu no texto que a gente leu é mais ou menos isso. Josué tinha acabado de pegar uma bucha. Josué tinha acabado de pegar uma situação de um povo teimoso, que não é o nosso caso, graças a Deus, mas um povo com muita dificuldade de lidar, e agora ele é responsável em realizar a caminhada final desse povo até o lugar de chegada, o lugar onde Deus tinha prometido para eles estruturar eles como nação, como povo, como reino. E esse lugar era a terra prometida. Só que no caminho para lá, Moisés então ele morre, e quem assume é Josué. E a primeira palavra de Deus para Josué: olha, eu estou com você. Seja forte, seja corajoso, seja animado. E eu quero trazer essa rápida palavra de hoje para você, meu irmão. Seja animado. Porque se você não for animado, as atribuições de Deus na sua vida, dentro da igreja, começam a se apagar. O que eu quero dizer com isso? Deus tem um propósito na sua vida. E deixa eu dar uma notícia para você, que talvez alguém não te deu ainda até hoje. O propósito de Deus para a tua vida não tem nada a ver com a sua vida. Eu vou repetir. O propósito de Deus para a sua vida não tem nada a ver com a sua vida pessoal, o seu próprio umbigo, o seu próprio nariz. O propósito de Deus para a sua vida é glorificar, é adorar o nome acima de todo nome, que é o nome de Jesus de Nazaré, através da sua igreja. Quando o meu propósito ele não é cumprido, eu posso ou não ter dias difíceis na minha vida. Pode ter dias difíceis na minha vida, eu estando absolutamente dentro do propósito de Deus para ela, irmão. Tem muita gente que acha que está numa pindaíba porque está fora do propósito. Às vezes até está. Mas não significa que quando você cumpre o propósito, a sua vida pessoal tem que ser uma maravilha. Mentiram para você. Faz parte da vida daquele que ama Jesus ter altos e baixos. Do mesmo jeito que talvez hoje você esteja passando por um dia bom, amanhã você pode ter problema. Deixa eu falar para você que está com problemas, vai passar também. Vai passar também, porque a vida daquele que ama Jesus tem o seu dia bom, mas também tem o seu dia mau. Só que o propósito da sua vida é glorificar o nome santo de Jesus através da igreja de Jesus, amém? E quando eu não cumpro o propósito de Jesus na minha vida, a igreja de Jesus sofre, amém? Então, já que você diz amém, nós estamos juntos num propósito, com coragem e com ânimo, amém? E aí no capítulo 2, o Senhor vai dar uma lição para Josué, uma lição para o povo hebreu, que é sem desculpas na hora de ir. Na hora de ir, nem eu e nem você temos desculpas. Uma vez eu recebi um meme que dizia assim: Jesus não mandou amar o próximo, o problema, o próximo. Jesus mandou amar o próximo, qual que é o problema? É o próximo. Qual que é o nome disso? Desculpa. Desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Desculpa para não obedecer a palavra de Jesus, de amar, de ir. Porque é verdade, irmão. Nenhum de vocês ouviu da boca
desse pastor vai ser sempre bonito, vai ser sempre fácil. O outro incomoda, e quando o outro ele é um pouquinho mais diferente de mim, incomoda ainda mais. Mas é esses a qual Jesus mandou eu ir buscar. Então nós não estamos falando somente do movimento de união de igrejas, da congregação da primeira IPI de Maringá, reunida no bairro da Gávea, vulgo IPI Santa Felicidade, com a sexta IPI de Maringá, a IPI Novo Horizonte, agora está unindo para se tornar uma igreja mais forte, mais relevante na cidade. Não é só isso, embora seja isso, mas também é um movimento de extrapolar as paredes da igreja. É um movimento da gente sair de dentro, de ser igreja lá fora. E lá fora está cheio de gente que me gera um absoluto desconforto. Mas no independente se lá fora tem gente que é parecido comigo, ou me gera um absoluto desconforto, é para essas pessoas que Jesus deu a ordem: você vai. E Josué, ele manda alguns espias para conhecer aquela terra, em especial a terra de Jericó. E alguns filósofos e especialistas da história do povo hebreu, eles têm consenso de que o que Josué procurava era gente de coração bom, gente de coração puro. E a própria história do povo hebreu mostra que eles não eram gente do coração bom e gente do coração puro. Então Josué fala, na verdade ele está falando assim: vocês vão espiar. Mas os historiadores dizem, na verdade ele estava querendo procurar algo, procurar evidência, procurar uma beleza, procurar uma natureza do Evangelho naquela região, para se identificar. Eu quero identificar a minha vida com aquilo que eu estou chegando para conhecer, identificar do Evangelho que eu conheço, do Jesus que eu conheço, aonde eu estou indo na cidade de Maringá. Eu preciso sair para identificar, os historiadores dizem. Gente muito mais esperta que eu. E qual que é a surpresa? A surpresa que eles encontram. E essa pessoa que eles encontram é uma prostituta. Eu repeti para você na hora que eu li: uma prostituta chamada Raabe. Alguém viu aqui eu dizendo uma ex-prostituta chamada Raabe? Naquele momento? Naquele momento não era uma ex-prostituta chamada Raabe, era uma prostituta chamada Raabe. E ele encontra essa pessoa de caracterização de vida, de bondade, de evangelho fora de tempo. Quando eu falo evangelho fora de tempo, não no Novo Testamento com Jesus, mas a personificação do evangelho na vida do outro ainda antes de Jesus. Isso aconteceu inúmeras vezes na história do Antigo Testamento. E ele encontra uma pessoa altamente improvável, mas que reconhecia o poder e a bondade do nosso Deus. Foi ela, as palavras que nós lemos em Josué capítulo 2, não eram palavras de Josué, eram palavras de Raabe, a prostituta, dizendo: o Deus de vocês é Deus sobre tudo que existe sobre a terra e debaixo dela. Ele entregou essa terra a vocês. Vocês vieram aqui debaixo de muito medo, vocês causaram medo a nós, vocês causaram um transtorno para a gente. Está todo mundo apavorado porque sabe aquilo que o Deus de vocês fez através de vocês. Ele secou o mar para vocês passarem, eles derrubaram reis até vocês chegarem aqui hoje, na minha casa, e amanhã nos nossos portões. Eu reconheço que o Deus de vocês é o único Deus. E aí muitas vezes a gente olha para o outro, olha para aquilo que a gente quer encontrar no mundo, com um nível de preocupação, com um nível de desânimo, sem pingo de vontade de ser aquilo que Deus me levantou para ser no mundo onde Ele me colocou. Essa semana uma pessoa muito infeliz falou o seguinte: irmãos,
não leve suas filhas para as universidades, senão elas podem se transformar numa prostituta. E aí vem Deus, aí vem Josué e coloca na minha cara uma prostituta se dobrando diante do Senhor, reconhecendo a verdade a respeito do único Deus. Aí eu falo, que desculpa eu tenho para não cumprir a ordem de Jesus de ir? Se Jesus mandou eu ir. Jesus não falou, não acessem determinado ambiente para vocês não se contaminarem. Vocês são luz, vocês vão em todos os ambientes que vocês precisam iluminarem. Então, quando eu tenho medo de colocar o Joaquim e a Maria Ana numa escola, numa faculdade, com medo do que esse lugar vai fazer com ela, eu estou dizendo, o poder de Deus não significa nada na minha família. Então eu preciso decidir hoje o que o poder de Deus através de mim e da minha família significa no mundo onde o Senhor me colocou. Porque se o poder de Deus colocado através do Espírito Santo de Jesus dentro de mim, dentro de você, meu irmão e minha irmã, na nossa casa, significa algo, eu sou obrigado a obedecer a ordem de Jesus de Nazaré. Vai! Não tenha medo, vai, mas se prepara, encha do Espírito Santo, fica até você ser revestido de poder e depois você vai, acessa os lugares que o Senhor tem para te colocar, irmão. Eu desanimo você de qualquer palavra de medo a respeito do mundo onde você vive. Você não veio para esse mundo para ter medo. O Senhor falou com Josué, o Senhor falou com a sua igreja, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, tenha alegria naquilo que você faz a partir do Espírito Santo de Jesus, para que nos locais onde você esteja, as pessoas sejam transformadas pelo amor de Deus. Irmã, quando eu olho para qualquer outro, para tentar decifrar o meu próprio jeito de pensar e decidir se eu faço ou não a vontade de Deus na minha vida, duas coisas podem acontecer. Duas coisas absolutamente graves podem acontecer. Quando eu olho para você, para eu ficar tentando pensar, será que esse é o jeito certo para eu obedecer o que Deus mandou fazer? A primeira coisa que me gera, a vontade soberana de Deus na minha vida é colocada em xeque. Porque a vontade soberana de Deus na minha vida, ela é de eu ir, não importa a circunstância. É colocada em xeque a mim, que Ele vai fazer a vontade dele, queira você ou não. Mas a minha é colocada em xeque. O Deus em mim é colocado em xeque, porque Ele me deu uma ordem. Então, o que Deus faz a partir de mim, através da sua vontade, que é soberana, e nós como Igreja Reformada cremos nisso, que Deus é um Deus soberano, Ele é o dono da história, é dele todo o poder e o realizar segundo a sua boa vontade, amém? Mas tem um segundo ponto. Quando eu olho para você, para saber se o meu jeito de pensar é coerente para eu fazer ou não a vontade de Deus, diminui em mim o protagonismo da minha própria vida. E eu vou explicar, fica calmo. Eu estou terceirizando as minhas vontades com o outro. Eu já não penso mais. Eu só escuto o que o outro fala. Eu já não sou mais protagonista da minha história dentro do plano humano. Eu já não faço mais parte de mim mesmo. Eu só estou indo com as outras. Eu só estou indo junto com a maioria. E isso diminui, inclusive, a minha identidade. Vai ter um momento da sua vida que você vai falar assim: peraí, quem sou eu? Se eu só seguir todo mundo, quem sou eu? Quando o Senhor quer colocar em mim, fortalecer a minha identidade. Qual é a minha identidade? De discípulo de Jesus de Nazaré, filho de Deus vivo, gente que precisa ir nesse mundo e pregar o Evangelho, gente que vai se unir a uma nova igreja e fazer o melhor que pode naquele lugar.
Caso contrário, eu vou olhar para as paredes. Simples paredes. E elas já vão ser suficientes para me fazer parar. Simples paredes podem ser o suficiente para eu não realizar a vontade de um Deus soberano na minha vida e para tirar de mim o protagonismo da minha própria vida. Afinal de contas, quem escolhe, segundo o querer realizar de Deus na minha vida, quem faz as decisões sou eu. Você está me entendendo? E a minha vontade, pastor dessa congregação, e mais uns pastores na Sexta IPI de Maringá, é que você chega lá revitalizado, animado. Irmãos e irmãs que eu já não via já há bastante tempo, e que um dia foram dessa congregação antes de eu chegar, vocês não fazem ideia da falta que vocês fazem. Vocês não fazem a menor ideia do que vocês trazem de saudade para essa igreja. Porque para mim, eu conheço vocês alguns de vocês há muito pouco tempo. Eu estou com 3 anos aqui. Mas essa igreja é cheia de gente da história. E que vocês deixaram uma lacuna enorme. E eu quero convidar você, da parte de Jesus. Não tem a ver com o Tiago Abel. É da parte de Jesus. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do seu Pai. Você é a parte essencial desse corpo. Você é amado aqui. E agora, eu falo aqui, não é mais aqui, é lá, a 5 minutos de porta a porta. Esteja conosco. Não nos abandone. A igreja de Jesus precisa de você. O propósito da igreja de Jesus derramado na sua vida é um propósito atual, não é passado. Ah, pastor, já passou, já fiz minha parte, já vi muito, já sofri demais. Fulano me machucou. Irmão, no nome de Jesus, o propósito para a sua vida da parte de Jesus é atual. E o discípulo de Jesus, ele vai chegar perdoando. Ele vai chegar revitalizando. As coisas velhas já passaram. Tudo agora se fez novo. E nós vamos nesse movimento novo. Mas também esse movimento evangelístico. Não basta se unir a Sexta IPI. A gente tem que se unir ao mundo a qual Jesus nos enviou para se unir. Não para fazer parte do mundo. Nosso lugar não é aqui. Mas para transformar esse mundo no reino dos céus, a começar de agora. Se você crê assim, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente ter a nossa oração final. E para fazer essa oração, eu quero convidar o nosso querido, amado irmão Odilon. Senhor Deus amado, meu Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui novamente. Obrigado, Deus amado, pela bênção que o Senhor nos deu, meu Pai amado, pela honra que o Senhor colocou sobre a minha vida, a vida do meu Estado, Deus amado, nesse local. Obrigado agora, Deus amado, quando inicia-se uma nova história, quando inicia-se, meu Pai amado, uma nova caminhada. Que essa caminhada possa ser abençoada, como foi sempre. Que o Senhor, meu Pai amado, esteja aqui sempre cuidando, abençoando, protegendo, convertendo, meu Pai amado, as pessoas a Ti. Que possamos reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador. Que possamos ter o Deus amado como o único caminho. Que possamos entender que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Que possamos, meu Pai amado, vivemos esse Evangelho de uma maneira tão especial, que as pessoas, Deus amado, que convivem conosco, possam se converter nesse mundo tão tenebroso, esse mundo, Deus amado, dominado por Satanás, que possamos, Deus amado, entender que a vitória é somente em Ti. Cuida de cada vida que está aqui, cuida dos projetos que o Senhor tem para esta igreja. Abençoe, meu Pai amado, no nome de Jesus. Amém. Muito
Obrigado, João. Se você veio preparado para louvar o Senhor com ofertas ou dízimos, você pode fazer durante essa lição final, amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, nos falamos com o Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, nos falamos com o Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca volte para nós. Amém, amém. Você pode se sentar. Quero tentar chamar o Dilon, para Esther aqui também. Quero chamar os presbíteros presentes aqui na frente. Elias e o Arthur. Meus irmãos, vocês fazem parte dessa história. Talvez a maioria das pessoas que estão aqui hoje porque vocês um dia cuidaram, um dia visitou. E não só uma vez, várias vezes. Tenho certeza que muito suor e talvez até sangue foi derramado por causa dessa igreja, por causa desse povo. Esse povo tem uma dívida de gratidão, como eu tenho uma dívida de gratidão com vocês. A primeira IPI de Maringá, na presença do conselho que está aqui, tem uma dívida de gratidão por vocês e pela história de vocês na congregação. E eu quero agradecer vocês, em nome de Jesus Cristo, por tudo que vocês dedicaram, cada ano da vida de vocês dedicado nesse lugar, em nome de Jesus. Continuamos. Irmãos, eu vou roubar o microfone do Dilon. Eu sou membro da primeira IPI há 57 anos, desde que nasci. E eu sempre falo isso para eles, onde que eu estou. Esse casal aqui, quando a gente tinha 13 anos, eu vim para a primeira igreja, eu era da congregação que hoje é a quarta IPI. E esse casal, além dos meus pais, são meus pastores. Na adolescência, eu e mais uma turma lá, fomos discipulados por eles, apresentados a Jesus, o evangelho simples, mas Cristo como centro de tudo. E eles são bênção, creio que na vida de muitos aqui, mas na minha vida eles são parte. Eu falo, eu tenho 2 pastores ex da família que foram meus pais, o Odilon e Esther e o pastor Namu. Então eles ajudaram a formar o caráter de Cristo na minha vida. Eu sou muito grato a eles por tudo que eles fizeram. Eles são referência para mim. Tá bom? Desculpa aí. Eu pensei no que falar. Eu pensei em falar a respeito do templo aqui. Quando nós chegamos aqui, essa construção foi feita para uma oficina mecânica. Tinha 6 tomadas, não tinha fogo, não tinha essas lâmpadas, não tinha divisão nenhuma, não tinha nada. Viemos com a turma lá da igrejinha, lavamos aqui, colocamos umas cadeiras e começamos a cultuar. Mas o importante não é a construção, o templo, mas aquilo que Deus fez na vida das pessoas.
Deus honrou cada um. A gente vê hoje eles trabalhando. Eu não gosto de falar muito assim porque, mas quando nós chegamos, a maioria não trabalhava. Trabalhava muito na família, e eles pagavam a água e a luz e ganhavam a cesta básica na prefeitura, da igreja evangélica, da igreja presbiteriana, da igreja católica, da AMEM, da associação não sei da onde, e viviam assim. Hoje todos trabalham, alguns empresários, muitos fizeram faculdades, outros estão fazendo faculdades, outros estão caminhando para a faculdade. Eu lembro que o tenente e a Verônica iam casar, e eu cheguei no tenente e falei: como é que está a tua casa? Quase pronta. Eu estava com a camisa social, a calça social, que eu tinha ido, acho que no velório, não sei de onde. Falei: vamos lá ver. Chegamos lá, a parede estava dessa altura. Faltava 2 semanas para o casamento. Vamos lá, tenente, vamos. Arregaçamos as mangas e juntamos uma turma lá e concluímos a casinha deles. Então, a gente tem o importante é isso, aquilo que Deus fez. Vocês falam, por exemplo, que a igreja agradeceu a gente. Nós temos que agradecer. Foi bênção de Deus nos trazer para cá. Foi o período mais gostoso. Nós temos histórias e histórias para contar. Deus honrou, Deus abençoou. E a gente não tinha nada. A gente simplesmente, eu lembro que um dos pastores uma vez veio aqui, ele falou assim: qual é o teu projeto para esta igreja aqui? Projeto? Eu nunca percebi isso na minha vida. Projeto que eles conheçam a Deus. Eu fiquei pensando, falei assim: ó, eu acho que o único projeto meu aqui é o seguinte, é obedecer a Deus. Ele fala: vai, eu vou. Ele fala: não vai, eu não vou. Faz, eu faço. Não faço, eu não faço. E Deus mandar eu fazer, esse é o meu projeto. E foi assim que nós fizemos. Amo vocês. Eu tenho certeza, eu tenho orado por isso. Que vocês serão felizes no novo projeto. Eu jogava futebol, né? Um tipinho de futsal. E aí a gente começou, né? A conhecer as pessoas, né, Bê? E aí viemos, tinha umas 4 pessoas na igreja, acho que 5. Solange, Verônica, 4, né? 4 pessoas. Eu falei: vamos lá, né? João, falei: bem, nós vamos para lá, nós vamos começar lá. E às vezes vinha, né? Vinha um, aí vinha o outro, lá atrás, marido e mulher. O marido vinha bem na frente, a mulher lá atrás. Falava: volta lá, volta e dá a mão lá para a mulher. E era tudo muito. Até eles amarem a gente, demorou uns 3 anos, eu acho. Aí eles amaram, mas essas histórias que estão aqui, nós já amávamos vocês antes até da gente ver. Continuamos amando, conhecemos a história de vocês, tem nosso Brunão, vocês têm a responsabilidade de levar o Brunão lá na igreja. E fizemos uma viagem para a praia com 2 ônibus, contra a vontade da igreja lá no centro. E Deus tinha mandado para nós e o Senhor falou: vai, porque eu quero mostrar as coisas que eu tenho feito de bonito para esse povo. E aí, com a cara e coragem também. Até hoje eu acho que eu não sei se hoje eu teria coragem. Teria coragem.
sempre, irmãos. Principalmente, né, aqueles que já passaram um tempo conosco. Nós amamos muito essa igreja. E como pais, nós os enviamos a serem bênção onde vocês forem. Usem aquilo que vocês aprenderam aonde vocês estiverem, na comunidade que vocês servirem a Deus, no aprisco que Deus colocar vocês, que vocês sejam a Bíblia que o outro não lê. Tá? Nós amamos vocês no fundo do coração e vocês sabem disso. Tá? Um beijo, que Deus abençoe. Vamos ficar todos de pé. Senhor, obrigado por essa história. Contada pelos nossos irmãos, pais da fé de muitos de nós. Obrigado pelo Senhor nos colocou nessa igreja. Obrigado pela primeira igreja de Maringá e seu conselho, que cuidou e sustentou dessa igreja até hoje, e que agora nos envia para sermos fortes no mundo que precisa de nós. Obrigado pela sua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Seja uma bênção. A maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o infinito amor de Deus, nosso Pai, os dons, as consolações e o ensino do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, minha irmã, meu irmão. Esteja com a igreja de Jesus que estiver onde você estiver, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Você diz? Amém. Hoje é a primeira parte dessa festa. Domingo que vem é lá, Rua José Carlos Pereira, 158, às 19h30.